Olá! Hoje eu vim falar com vocês sobre um tema super importante para um relacionamento dar certo, que é a comunicação. Você já deve ter ouvido falar, se esse é um tema que te chama a atenção, várias formas de se comunicar e várias dicas de qual a melhor forma de você se comunicar. Aqui nesse vídeo hoje eu vou trazer para vocês alguns vilões que prejudicam a comunicação num relacionamento, no teu casamento, e como que você pode fazer para melhorar isso. Então, se você tem interesse em melhorar o teu relacionamento, melhorar a comunicação do teu relacionamento, fica até o final desse vídeo que ele vai te ajudar. Eu sou Bárbara Arantes, sou psicóloga, especialista em família e casal e quero te ajudar a melhorar a tua relação. Se você gosta desse tema da comunicação, você já deve ter ouvido falar sobre a comunicação assertiva, né? É como você faz para você ter uma comunicação assertiva e tudo mais. Nós vamos falar um pouco sobre isso também, mas eu queria começar com você, falando com vocês sobre sobre os vilões, sobre as coisas que prejudicam a comunicação. Primeira coisa que prejudica a comunicação é nós acharmos que a pessoa ela tá dentro da nossa cabeça e que ela entende perfeitamente o que a gente quer dizer de algo que nós estamos há dias pensando, né? E a gente tá comunicando naquele momento para a pessoa, só que a gente espera que a pessoa tenha total clareza de todo o raciocínio que a gente fez antes de se comunicar. E às vezes a gente vai expressar essa comunicação, assim, vai expressar esse conteúdo que a gente quer falar para a pessoa, e não consegue organizar ele, mesmo tendo ficado vários dias pensando às vezes sobre o assunto, e a gente não consegue organizar ele de uma forma lógica, de uma forma tranquila. Por quê? Quando os assuntos você acaba tendo um pouco de dificuldade de se comunicar, que aí entra um outro vilão, que são as emoções, né? Então, assim, as emoções, elas são um ponto, assim, importantíssimo pra gente perceber o quanto elas prejudicam na nossa comunicação, porque elas envolvem a nossa fala com palavras, com expressões que geram um desconforto na hora que a gente está se comunicando, principalmente quando a gente tem uma raiva, uma tristeza ou uma euforia muito grande, uma alegria muito grande. A gente vai falar para a pessoa super entusiasmada e a pessoa pega e fala: ah, nossa, que legal. E aí aquela alegria sai da tua vida, né, daquele momento. Entra uma ira muito grande, uma raiva muito grande e você se irrita ou você fica triste porque a pessoa ela não foi tão eufórica ou não ficou tão contente como você ficou contente, né? E aí você pega e fala: caramba, mas eu mostrei, eu tava tão feliz contando aquilo pra pessoa, por que ela não me respondeu né, não me retornou tão feliz quanto eu tava, né? Aí a gente esquece que às vezes a pessoa ela não tá no melhor momento. E a culpa é da pessoa, dela não tá no melhor momento dela? Não. A culpa é tua de você ter falado pra ela no momento que não era o melhor momento pra você falar? Não. É um contexto, né? É todo um contexto que envolve. E não existe necessariamente o culpado, existe uma situação que se estabelece ali naquele momento pela falta de sensibilidade de falar: bom, às vezes não é o melhor momento para falar, às vezes ele ficou contente, mas não conseguiu expressar, nem todo mundo consegue expressar do jeito que a gente gostaria as coisas, né? E aí você vai conhecendo um pouco mais a pessoa, você percebe que a pessoa, às vezes ela tá super feliz, ela tá assim: nossa, que alegria você poder ter feito isso e tal, mas ela não consegue expressar isso com clareza. E você consegue perceber isso quando você conhece de verdade a pessoa, né? E aí, a comunicação, por exemplo, com essa pessoa é uma comunicação diferente de uma outra pessoa. Às vezes uma amiga que você vai conversar e a pessoa é super extrovertida, super animada, e você conta pra ela e ela fala: ai, amiga, que bacana, como eu tô feliz por você. E você pensa: bom, é melhor falar pra ela do que falar pro meu marido, porque meu marido não tá nem aí pra mim, papapá. E aí você vai alimentando aquele sentimento de insatisfação e de ser de menos-valia, né?
E na verdade a pessoa não está desvalorizando, ela simplesmente não tem como, não sabe expressar muito bem, né? E aí entra como um dos vilões, porque você começa a perceber que aí a comunicação ela vai dando aquela travada, né? Você vai deixando de se comunicar porque você não percebe que o jeito de agir da outra pessoa não é do jeito que você gostaria, mas isso não significa que ela não gosta do que você fala, né? Então aí a gente pensa nessa coisa das emoções e o quanto que a gente fica envolvido com esse sentimento, né? Um outro ponto também que mexe bastante é a questão do quanto a gente não reflete na história que a outra pessoa tem, né? Então outro vilão importante que a gente tem que ter em mente numa comunicação é a história de vida da pessoa. Aí você fala, bom, Bárbara, mas como que eu vou saber a história de vida que a pessoa tem para poder me comunicar com ela, né? Quando a gente fala de relacionamento, a gente até sabe um pouco, mas às vezes tem relacionamentos que não são tão abertos, a pessoa não fala tanto, e aí você fala, como é que eu vou saber que a pessoa tem uma história de vida que interfere, né? Você vai percebendo sinais através da forma que a pessoa se expressa ao longo dos diálogos que vocês têm, né? E aí você percebe que tem alguns assuntos que não fluem tão bem e que talvez precise ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de delicadeza na hora de conversar sobre aquele assunto. E aí vai da tua percepção. Mas assim, da mesma forma que vou te dar um exemplo. Você tem um histórico de um pai que tem, sei lá, que é alcoolista, né? Que bebe, sempre bebeu muito, e você tem um medo muito grande de casar com uma pessoa que bebe, né? E aí teu marido começa a beber mais, ele tá estressado, nervoso, ele começa a beber mais. Você não vai ter facilidade de conversar com teu marido sobre o quanto você tá chateada dele estar bebendo demais. Por quê? Porque você tem uma história de um pai que é alcoolista e que você tem traumas por conta dessa história do teu pai. E você não quer olhar para o teu casamento e ver que o teu casamento ele tá dando o mesmo rumo que o casamento dos seus pais, por exemplo, né? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os seus pais? Não necessariamente. Mas você carrega um peso muito grande porque você acredita, assim, você tem uma história que te faz pensar que isso vai repetir, né? Que vai se repetir. E aí, você tem dificuldade de conversar sobre esse assunto. Então, percebe que a tua história, ela influencia no assunto que você vai conversar e como você vai conversar. Talvez você seja mais impaciente, você não entenda que é um momento que teu marido está passando e que logo isso vai passar. Você leve aquilo com um afastamento muito grande, e aí você entra num processo de tristeza muito grande, porque você sobrecarrega aquela situação por conta da tua história, né? Então isso acontece em qualquer tipo de relacionamento, né? Que aqui a gente tá falando, mas a gente acontece isso com os relacionamentos com os filhos, quando a gente vê que o nosso filho tá passando por uma situação parecida com o que a gente passou na adolescência, por exemplo, e aí aquilo é doído, é sofrido da gente conversar. Então, assim, nós não somos... ninguém é o que é de graça, eu costumo falar isso, né? Ninguém é o que é de graça. E aí, quando você para pra pensar sobre isso, as pessoas, elas têm uma história e elas têm um porquê delas terem uma reação diante de algumas situações, de alguns assuntos que são comentados, né? Então, esse também é um outro vilão muito importante. Então tem a nossa história, tem as nossas emoções e tem a questão do quanto que a gente tem dificuldade de perceber tudo isso, né? Então aí entra o outro vilão, que é a inconsciência, né? O quanto a nossa inconsciência, a nossa disponibilidade de tentar enxergar e entender como acontece toda essa dinâmica, como acontece toda essa dança, né, da relação, dessa comunicação, ela prejudica na hora da gente se expressar, porque a gente prefere não falar, a gente prefere, nossa, não tá legal, a gente prefere não olhar para entender o porquê que é tão difícil se comunicar com essa pessoa. É mais fácil a gente falar que todo homem não gosta de conversar, é mais fácil a gente falar que toda mulher é teimosa, e aí a gente vai criando várias crenças limitantes, vai criando várias manias que a gente traz da cultura, da sociedade, né, e do nosso histórico familiar,
pra acreditar que a melhor coisa é a gente vivendo do jeito que tá, que é melhor a gente não cutucar no que tá, senão se a gente cutucar o negócio vai ficar mais azedo, né? E pelo contrário, quanto mais a gente está disposto a melhorar, quanto mais a gente está disposto a agir de uma forma mais consciente em relação às coisas que a gente quer melhorar no nosso relacionamento, a gente tenha uma probabilidade maior de melhorar e ter esse sucesso, essa prosperidade que a gente espera na nossa relação. Então, assim, se você tem interesse de entender um pouco mais, de aprender a raciocinar efetivamente sobre o teu relacionamento, sobre as coisas que você quer melhorar na tua relação, se inscreve no canal. Aqui eu vou colocar toda semana vídeos super importantes e valiosos, assim, de um conhecimento muito bacana para poder ajudar você e o teu parceiro ou tua parceira a construírem uma relação mais fortalecida e serem vitoriosos aí no casamento de vocês. Espero para vocês no próximo vídeo, espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você gostou, o que você acha, se você percebe essa dificuldade que você tem na comunicação. Vamos compartilhar, conforme a gente vai compartilhando as nossas situações no relacionamento, a gente ajuda outros casais a melhorarem também. Conto com vocês e até a próxima.